Aleluias. Lucas 12, a partir do versículo 54, diz assim a palavra do Senhor. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir esse tempo? Porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém? Talvez na sua versão esteja ceitil, né? E talvez também esteja, ao invés de, deixa eu ver aqui, oficial esteja meirinho, né? Deve estar meirinho no lugar de oficial, não é isso? São sinônimos, oficial ou meirinho. Irmãos, esse texto, ele são ensinos que o Senhor Jesus nos deu, nos deixou, e que está relatado aqui no Evangelho. E eu gosto muito de ler o Evangelho. Uma certa ocasião, há uns meses atrás, um irmão me questionou, dizendo que eu não prego no Antigo Testamento, né? Não é uma verdade, porque no meu canal vocês podem observar que tem várias mensagens que são textos lá do Antigo Testamento. Mas, como eu preguei há poucos dias aqui, são a aliança, aquelas coisas, são sombras dos bens futuros. E eu sempre tenho dito que nós temos que ler a Bíblia procurando Cristo em cada página, né? Procurando o Senhor Jesus em cada página, nas suas tipologias, nas suas formas de apresentar e assim por diante. E no Evangelho de Lucas, aliás, em todos os Evangelhos, né? Mas no Evangelho de Lucas eu gosto muito dos Evangelhos, são ensinos assim profundos que você lê, aí você lê de novo, você entende, aí o Senhor te mostra, te faz entender, não é uma nova revelação, é o esclarecimento daquilo que Ele já nos deu, né? E esse texto aqui, para muitos até, inclusive, é um texto um tanto quanto obscuro. Principalmente o último versículo que está escrito assim: digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, o último ceitil. Porque muitas pessoas pegam esse versículo para fazer jus a algumas doutrinas que não são verdadeiras, né? Usam esse texto, por exemplo, para justificar a reencarnação. Os espíritas gostam disso. Ou, por exemplo, a Igreja Católica Romana, que usa para justificar o purgatório. Então, uma certa ocasião, numa rodoviária, e uma freira estava lá, muito educada, e eu, pronto para ir pregar, né? Eu vivia nas rodoviárias, para lá e para cá, pregando o Evangelho. E nessa ocasião, não sei qual foi o motivo, nós começamos a conversar ali rapidamente, e eu falei para ela o Evangelho, e ela citou logo esse texto, né? Não, existe o purgatório, sim. Eu não sei, faz muitos anos isso, não me recordo do desfecho da conversa. Até porque a rodoviária é rápido, né? Você está ali, já está pegando ônibus e indo para outro canto. Então eles usam esse texto. Bom, a pessoa vai morrer, então tem uma segunda chance depois de morto, e você tem lá o purgatório, que é uma região que você fica ali, dependendo que você não foi tão bom, mas não foi tão mal também, fica um tempo lá. A minha professora da primeira série, ela ensinava a gente isso, na primeira série. Ela tinha na sexta-feira aula de religião. Ela dizia o seguinte, que era um lugar que se ficaria um período, às vezes 2.000 anos, 3.000 anos, até purgar, até acabar de limpar o que tinha que limpar, mas depois você vai para o paraíso, né? E normalmente se usa esse texto. Outra linha também é a linha espírita, que isso aí eu ouvi agora não muito tempo, há alguns anos atrás, de amigos conhecidos, né, espírita, dizendo o seguinte: não, todos vão ter um final feliz, todos vão ter um fim tranquilo. Só que para uns vai ser mais demorado e outros mais rápido. Aquele espírito que conseguiu uma evolução muito boa na sua encarnação, ele vai para um lugar de paz, um lugar, né,
tranquilo. E aquele que não conseguiu, ele vai evoluir. Inclusive, na mente deles, o planeta Terra é um planeta purgatório. Já viemos de um outro planeta, de uma outra linha, é assim que eles ensinam. Quando você estuda Espiritismo, eu estudei a fundo isso daí, até porque eu vivi nisso um período da minha vida, eu lia muito, pesquisava, queria entender, né, os livros mais famosos espíritas, eu li todos. Então é muito doido. Eu ficava assim, mas espera aí, não bate com a palavra, eles querem ser evangélicos, só que são evangélicos espíritas, na mente dele, né? E, então usa esse versículo aqui, não, até que pague o último ceitil. Vamos ler novamente e vamos fazer uma observação em algumas coisas aqui, porque o título da mensagem desta noite é O Último Centavo, ou O Último Ceitil, que é a unidade menor da nossa moeda e também da moeda apresentada aqui no texto. O Senhor começa no versículo 54, na minha Bíblia tem uma epígrafe, a epígrafe ela não é inspirada, mas tem uma epígrafe dizendo os sinais dos tempos. Talvez na sua também tenha alguma coisa parecida. Pode ser que sim, pode ser que não. E dizia também para a multidão: quando vedes as nuvens que vêm do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, fores... Aí começa. Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Se nós observarmos as Escrituras Sagradas, eu tenho dito isso aqui com frequência, e o texto no seu contexto, na linguagem hermenêutica, apresentada na sua íntegra, na sua totalidade, nós vamos entender que Deus não se contradiz, a palavra não se contradiz. Nós, muitas vezes, estamos desalinhados com a doutrina e, portanto, erramos, né? E a Bíblia nos informa isso. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor estava criticando aquela raça ali, aquele povo, né, os sacerdotes, os povos, etc., e dizia o seguinte: vocês são hipócritas, vocês conseguem olhar para o tempo e entender, vai chover, não vai chover, vai fazer sol, não vai fazer sol. E quando a pessoa olha para o tempo, como nós, por exemplo, aqui, né, olhamos assim, vai estar, tá ficando escuro, né? Na minha terra chamam de tempo brusco, o céu está brusco, não sei se vocês falam assim aqui, está brusco, né? Então está escuro, está carregado, né? Então o que você faz quando o céu está... Você vai ter que sair para trabalhar, para levar o filho na escola, para resolver as coisas na cidade ou qualquer outro lugar. Você olha e vê que o céu está para chover, você se prepara. Então você pega uma capa de chuva, pega um guarda-chuva, se vai de sandália, a mulher não põe uma sandália, já põe um sapatinho fechado, né? Já não vai com a rasteirinha, já vai com um sapatinho melhor, porque vai molhar o pé e assim por diante. E nós assim procuramos fazer também. O que vai de carro já põe também um guarda-chuva no carro, e assim fazemos. E o Senhor está dizendo, olha, vocês sabem olhar essas coisas, vocês sabem observar isso. Você sabe quando, aqui no versículo 55, quando o vento sul sopra, vocês vão dizer, haverá calma, e assim sucede. Então, com isso, vocês vão se preparando. E vocês não conseguem discernir os sinais. Aí você volta, aí na sequência ele fala, quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, ele está dizendo o seguinte: vocês sabem discernir se vai chover ou se não vai chover. Vamos falar em linguagem mais clara. Vocês sabem dizer se vai fazer vento, vai ventar, ou se vai... Não tem aquele dia de verão que dá aquele mormaço quente, aquele ar quente. Aí vem aquele vento. A gente já está acostumado com isso. Anos e anos. Apesar que o tempo está mudando por causa do aquecimento global, etc. Mas, normalmente, é assim que acontece, né? Quando no calor daquela chuvinha... Depois vem aquele calor tremendo. No inverno, aquela chuva, vem aquele frio tremendo. Já é uma coisa costumeira nossa, né? Até essa chuvinha aí pode arrancar os cobertores, o edredom lá do guarda-roupa, porque vai esfriar. E assim acontece. Então ele estava dizendo o seguinte: vocês sabem ver isso, sabem entender essas coisas e não sabem discernir os sinais do tempo. E vocês também não julgam o que é justo. Agora, quando vocês forem magistrado, procura livrar-te do teu adversário no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares
o último centavo. Então procura alinhar o que vocês estão julgando. Vocês estão observando os tempos das estações na forma de meteorológica, né? Vai chover, não vai chover, vai fazer calor, não vai. Vocês são hipócritas, vocês sabem discernir essas estações, mas não conseguem entender o tempo. E o Senhor se revelando aqui, se mostrando ao que o homem está seguindo, para onde o homem está indo, para onde nós estamos caminhando, para onde a humanidade sem Cristo está caminhando. E, logicamente, a humanidade com Cristo sabe, ou pelo menos deveria saber para onde está indo, né? A humanidade com Cristo deve saber. Observe o versículo 58. Quando, pois, for magistrado com teu adversário, livra-te no caminho, procura livrar-se no caminho. Nesse caminho, o que é que nos condena? Alguma coisa que vai te levar ao magistrado, ao juiz, vai te levar a um tribunal. O que é que nos faz levar ao tribunal? O que é que faz com o ser humano ir para um tribunal? Ele está ensinando aqui, você discerne se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter calor, se vai ter vento, se vai ter calmaria, e vocês entendem bem isso, vocês são hipócritas, mas os sinais dos tempos vocês não estão preocupados. Vocês têm outras preocupações, as suas prioridades são outras, os seus pensamentos são outros, e vocês não conseguem entender isso. Mas julguem vocês mesmos o que é justo. Começa a observar o que é justo. Se eu for pensar no que é justo, eu tenho que pensar em justiça. Se eu for pensar em justiça, eu tenho que ver os padrões de justiça que existem. E qual é o maior padrão de justiça? Logicamente é a palavra de Deus. Embora muitos não conhecendo, interpretam ou julgam ou dizem que a Bíblia é injusta. Porque diz assim, olha, como é que Deus fez o ser humano, criou o ser humano sabendo que muitos destes iam para o inferno? Ora, a princípio nós temos que entender soberania divina. Eu já disse e vou repetir, toda a minha teologia, a doutrina de entendimento que eu tenho da palavra, eu submeto à soberania divina. Quando você entende que Deus é soberano, porque as pessoas gostam de usar aquele chavão, né? Deus faz como quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, etc. Mas quando Deus faz, Senhor, não faz assim. Não pode ser assim. Como Jonas, por exemplo, né? Que ficou triste pela aboboreira. Que ficou triste por um povo se converteu. Não é justo esse povo se converter, Senhor. Um povo mau, um povo perseguidor, um povo terrível aqui de Nínive, um povo terrível, tenebroso. É por isso que não queria pregar. Jonas ficou triste. Olha só que coisa interessante. Nós pregamos para que o pecador se arrependa. Ele pregou e todos se arrependeram. O rei, os governadores, as crianças, todo mundo entrou em jejum, em oração, etc. Todo mundo se quebrantou ali e ele ficou aborrecido porque Deus foi misericordioso. Ele não entendeu a justiça de Deus. Não é interessante isso? E ele, os irmãos conhecem a passagem, ele ficou lá no ventre do peixe, etc. e tal. E quando ele foi pregar, o Senhor disse para ele, vai e pregue a mesma palavra. E ele estava aborrecido porque ele sabia, por isso que eu fugi. Eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia desse povo tenebroso, queria que matasse. Mas nós não entendemos a justiça de Deus. A justiça dele, ela é baseada nos méritos de Cristo, porque se fosse olhar nossa vida também, nós não merecíamos, como os ninivitas, né? Então nós temos que observar isso. O que é que nos faz levar a um tribunal? O que é que nos faz levar a um magistrado? Procura livrar-te no caminho, porque nós estamos num caminho. Que tipo de caminho que nós estamos? Essa é uma pergunta que deve ser feita. Que tipo de caminho o homem aí fora está vivendo? Que tipo de caminho nós estamos vivendo? Procura livrar-te daquele que está ali, o teu inimigo, no meio do caminho. Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado. Eu lhe pergunto, qual é o maior adversário de nossas vidas? Ou entre eles, pelo menos. Porque nós podemos pensar assim, bom, um adversário da nossa vida, somos nós mesmos, nosso coração que é enganoso. Um terrível adversário é Satanás, claro, evidentemente. Há adversário, sim. Tanto é que ele é expressado também como adversário na palavra de Deus. O acusador, o adversário, né, o oponente, e assim por diante. Mas qual é um outro adversário que nós temos? Mas o adversário pode ser minha esposa. Não, mas nós temos ouvido e lido e pregado aqui e ensinado pela palavra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, principados, ossos da maldade, etc, etc. Então são as forças das trevas, sim, também são inimigos terríveis. Mas qual é o inimigo que nós temos que entender? Que se nós não estivermos alinhados com ele, nós vamos ser levados a um tribunal. Enquanto não pagar o último centavo, não vamos sair. Já vou dar essa definição de centavo e de sair. Abra sua Bíblia comigo em 10 de Mateus e o verso 28. Mateus 10 e o verso 28. Olha só que coisa tremenda.
que nós precisamos pregar, precisamos ensinar isso. Precisamos passar essas informações para o povo. Precisamos estar entendendo essas coisas. Olha o que diz. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Porque as pessoas têm muito medo do diabo, têm medo de macumba, medo de sexta-feira 13, de passar embaixo desse cara, inclusive crente. Entre aspas, porque o crente verdadeiro não pode ter medo disso. Mas tem aqueles que ainda talvez não entenderam quem é o Deus que ele serve, que não passa embaixo de uma escada, mas nem com reza brava, como diz o povo. Não é? Não, da escada aí, olha o gato preto. Aí, os gatos mais carinhosos que eu tive eram os gatinhos pretos. E um deles tinha uma perna a menos, que foi machucado, teve que amputar a perninha dele. Ele era gatinho de 3 perninhas. Viveu comigo 8 anos. As pessoas, você acredita, irmão Célio, que tem crente que vai verificar o horóscopo? Você acredita num negócio desse? Você não falou agora há pouco aqui, que lá na cidade de Litorânea, né? Acho que o Ubatuba que você falou, né? As pessoas iam no Réveillon, né? Jogar flor para Iemanjá lá. Pensa um crente. Eu já usei roupa branca em Réveillon, quando eu trabalhava na enfermagem. A única vez que eu tive que usar branco é quando eu estava de plantão no dia da virada. Eu estava de branco, porque eu estava de plantão. Do contrário, nós temos vestes de justiça, vestes brancas espirituais, de dia, de noite, dia 31, dia 1º, dia 10, o dia que for. Mas são mentes que estão ali, sabe? Tem medo de tudo, mas não observa isso daqui. Isso daqui é para nós, povo de Deus, para o ímpio lá fora e para nós também. Não temeis aquele que mata o corpo e não pode fazer mais nada. Antes, temei aquele que pode matar o corpo e fazer também a alma perecer no inferno. Mais um recado aqui de que a alma não morre. Ela continua. Quando o ser humano morre, o seu corpo físico morre, ele continua consciente, continua com a sua alma viva ali. Ela não dorme. Dormir é uma linguagem, é um eufemismo. Morreu. Não, ele dormiu, né? Não falamos isso? Chegar na casa da pessoa que morreu, fulano lá, olha, seu pai morreu. Aí a pessoa morre junto. Tem que chegar com calma, tem que falar, olha, né, um eufemismo, não estava muito bem, né? Agora está descansando. Né? A chegar, bateu as botas. Né? Não pode falar assim. Então, uma linguagem de falar. Então, não tema, não precisa temer o homem, que pode apenas matar o corpo e não pode fazer mais nada. Porque observe só o que acontece. Em Hebreus 9, 27, diz que ao homem está determinado a morrer uma vez e depois vai seguindo a juízo. Então, se o homem vai seguir juízo, observe no caminho o que é que me põe nesse caminho para o juízo. O que é que me coloca, o que é que coloca o ser humano para observar isso? Julgai aqui, olha o versículo 57. Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo e o que é justo? O que nós merecemos de verdade, de fato? O que é justo para nós? Porque as pessoas começam a acusar a Deus de injustiça. E dizer, não é justo Deus criar um ser humano que vai para o inferno. Não é justo Deus criar um homem que não vai reconhecê-lo como Senhor. Mas Deus criou, eu já falei, Ele é soberano, Ele criou para a sua glória. Ele fez o homem para acraseado. Sua imagem, né, e a semelhança. E todos pecaram quando Adão pecou, a raça humana pecou, o cabeça da humanidade pecou, todos pecaram. E porque todos pecaram, ficaram destituídos da glória de Deus. E todos encaminhando para o inferno, Deus socorreu, salvou, elegeu um povo, pelos quais Jesus morreu, derramou seu sangue precioso para os resgatar. Então o texto nos chama a atenção, julgai o que é justo. Pegando desde o princípio. Olha, vocês conseguem discernir as coisas, o tempo, o vento, o sol, a lua, vai chover, não vai chover, está frio ou calor, vai pegar agasalho, não vai pegar agasalho, guarda-chuva, capa de chuva, tudo isso. Observando o tempo. Mas é a vida, e os sinais dos tempos? O que vai nos seguir após? O que nós estamos fazendo nesse caminho? Vamos livrar daquilo que é nosso inimigo no caminho. Ou seja, aquilo que pode de verdade, de fato, nos levar à condenação eterna. Ou tem o poder de fazer com que pereça eternamente. Olha só, Mateus 16, verso 23. Mateus 16, verso 23 ao verso 26. Olha só o que diz a palavra. Mateus, Evangelho, 16, 23 a 26. Olha só o que diz. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo,
tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, ou virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mas pega o verso 26 agora. Aliás, pega o 26 e o 27. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, observe comigo, vamos alinhar, vamos conectar, vamos linkar, né? Hoje a linguagem é essa, link, né? Linkar. Vamos fazer um link aqui. Você está num caminho, conseguimos entender, muitas vezes conseguimos e nos preparamos, mas não preparamos para o que virá depois dessa vida. Muitas vezes o homem está ali, fora, fazendo o que lhe agrada, bebendo, fumando, cheirando, adulterando, prontando, idolatrando, fazendo de tudo um pouco. E muitos se enganando-se, dizendo-se crente, servindo ao Senhor, dizendo-se e se enganando. Porque só pode enganar ele mesmo, que não pode enganar Deus. Na verdade, ele sabe que está fazendo coisa errada, porque tem duas pessoas que não tem como mentir. Duas pessoas que não tem como mentir. Uma é Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente. Outra, nós mesmos, você mesmo. Você pode mentir para qualquer um, mas para Deus, para você mesmo, não. Porque você mente, eu estou mentindo. Não, Deus sabe que eu estou mentindo. Mas o senhor sabe, né, que eu precisei. Não, Deus sabe que você está mentindo, e quem é mentiroso é filho do diabo. João 8,44 diz que aquele que mente, é mentiroso, ele é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, observemos agora, vamos fazer esse link então. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora observe, ainda ali em Mateus. Olha só, Mateus 16, né? Olha só que coisa interessante aqui. Verso 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Então ele conhece as coisas, entende das coisas, entende de sol, de luz, de chuva, disso, daquilo, outro. Jesus fala assim, olha, porque Pedro estava dizendo, Senhor, não vai não para a cruz não. Aí o Senhor, parte de mim, Satanás. E começa a ensinar, aquele que tem que vir para mim, tem que tomar sua cruz, tem que me seguir, etc, etc. Aí ele diz assim, olha, que aproveita o homem ganhar a mundo... verso 25. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Então, começa a observar, conforme nós lemos no verso 57 do nosso texto, ali de Lucas 12. Por que vocês não julgam de uma forma coerente? Vocês não julgam o que é justo? Porque o que é justo é tomar a cruz e seguir Jesus. Porque o evangelho, segundo o texto aqui, é perda. Aquele que não perder a sua vida... porque aquele que quer salvar a sua vida vai perder, aquele que perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. As pessoas não entendem isso. Eu só quero ganhar. Claro, nós ganhamos a vida eterna, temos vida com o Senhor, mas aqui você vai perder muita coisa, muitos amigos, muitas pessoas, muitos, talvez, né, amigos, entre aspas, né, e muitas coisas, prazeres da carne, deleites aí fora, você vai perder isso aí, vai perder sua vida. É renúncia. As pessoas que têm uma vida vai ter que renunciar aquilo. Eu gostava tanto disso, vai renunciar. Eu gostava tanto daquilo outro, é renúncia. Mas eu sou assim, vai ter que renunciar a esse seu assim também. Mas comigo é assim não, você tem que renunciar, é vida de renúncia. E o texto continua dizendo, porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem recompensa a sua alma? É aqui que eu quero chegar por enquanto. O que dará o homem recompensa a sua alma? Recompensa, pagamento a sua alma. O que ele vai dar? Lembra ali nós falamos? Não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Que recursos que eu vou ter? Quais os recursos que eu vou ter para pagar? Para sair, se caso eu for para o tribunal, se eu for para o juiz, se eu chegar diante dele e não acertar com o meu inimigo, não acertar as minhas contas, não alinhar e chegar lá, eu vou ficar na prisão até pagar o último centavo. Olha comigo. Salmo 49, verso 6, verso 7 e verso 8. Salmo 49, deixa eu tomar uma aguinha aqui, 6, 7 e 8. Olha só o que diz a palavra.
verso 6. Depois você lê em casa os versículos anteriores e posteriores. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, porque a redenção da sua alma é caríssima e se será para sempre. Algumas versões falam, cessará os recursos. Não sei se a sua está assim. Como é que está na sua, irmão Sérgio? Está assim? O verso 8. E cessará. Como está na sua, irmã Fátima? E seus recursos esgotariam antes. Como é que está na sua, amor? Verso 8. Cessa para sempre. Ou seja, o sentido é, a redenção é caríssima e os recursos iam findar e não ia ter como. Olha só o verso 6. Aqueles que confiam na fazenda, na riqueza, né? E se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Por exemplo, homem rico, vou resgatar o fulano, não pode. Não, mas vou resgatar, eu sou dono de petróleo, como é que fala? Poço de petróleo. O sheik árabe, o mais rico lá né? Não vai remir uma alma. Não, mas ele, além de ser o sheik, lá ele é dono dos mais luxuosos hotéis e cassinos e sei lá o que tanto. Bilhões e bilhões. Não pode. Não, ele não é bilionário, é trilhardário, nem sei como é que fala isso. Não tem como. Então imagina o homem não acerta e ele vai lá com o oficial diante do juiz e não tendo acertado, como é que ele faz? Vai ficar preso até pagar o último centavo. Mas como vai pagar o último centavo? E esta é a mensagem dessa noite, o último centavo. Como vai pagar o último centavo se o texto nos informa que os recursos vão esgotar? Se não há condições? Como vamos fazer para pagar se porventura chegarmos diante do juiz e não tivermos acertado a conta? Ele fala, olha, procura acertar-se com o teu advogado. Livra dele no caminho, para que não suceda que conduzas ao juiz, o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mas como vai pagar o último centavo se os recursos todos vão findar? É uma linguagem que está dizendo, é impossível. É impossível, isso que o texto está dizendo. É impossível. Vocês olham para o céu, vê que vai chover, ou vai fazer vento, ou alguma coisa, mas não olham o fim do tempo. As igrejas por aí estão pregando tanta quanta heresia podem pregar. Não somos donos da verdade, mas estamos seguindo a palavra do Senhor. Não temos a pretensa de dizer que nós somente salvamos, ou nós somente temos a verdade. Não, nada disso. Nós somos pecadores salvos por Jesus, que buscamos pregar o evangelho de forma simples e clara. Até porque eu queria falar antes, até que eu me esquecendo, vou falar agora. Às vezes eu sou questionado que eu prego mensagens muito difíceis, muito técnicas, não sei o quê. Eu até concordo que algumas de verdade são mais, difíceis, não difíceis assim eu digo, mas mais técnicas. Essa aqui hoje que é bem simples. Hoje eu estou pregando bem simples para ficar o quanto mais entendido possível. De que os recursos para um homem, para mim, para você, para quem quer que seja, não existe. Observe, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Ele pode ganhar dinheiro, ele pode fazer sucesso, pode fazer fama, pode ter de tudo. Mas ele vai chegar naquele grande dia se não acertar durante o caminho. Nós estamos num caminho aqui, Hebreus 9, 27. Ao homem está determinado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Qual é o caminho que o homem anda, que o ser humano anda, que nós estamos apresentando? Porque nós temos que apresentar o evangelho na sua totalidade, no seu poder de verdade, porque o evangelho é o poder de Deus. E quando nós pregamos o evangelho, dizemos assim, olha, nós temos que acertar com o nosso inimigo. Nosso inimigo é Satanás. Nosso inimigo, ele é o inimigo do homem mesmo, ele é tenebroso, mas ele pode apenas matar o corpo. Ele pode matar o corpo se Deus permitir que ele mate. Porque com Jó, Deus permitiu arrancar os seus bens, tirar a sua saúde, ficou ali com um caco de telhas na mão, raspando as feridas. No entanto, Deus não lhe permitiu tirar a vida, porque Deus manda no diabo. Não falei agora há pouco que tem crente que não sai de casa se não tiver um horóscopo? Não tem crente que fica ali colocando... Eu fico, sabe... Meu Deus, como é que pode um cristão conhecedor, às vezes até o pastor da igreja faz esse negócio,
chega no Réveillon, por exemplo, vamos falar de novo do final do ano aqui, e todo mundo de branco, e não sei o quê, sabe? Porque tem que passar virada de ano, aí cada roupa, cada cor tem um significado. Um é paz, outro é amor, outro é riqueza, não sei o que lá. E tem que comer lentilha, não tem uns negócios assim? Come lentilha em cima da cadeira para dar sucesso. Eu vi isso aí uma vez, eu fiquei, o que você está fazendo aí? Ah, é para ficar rico. Como assim? Eu vi a mulher em cima de uma cadeira comendo lentilha, um prato de lentilha. Falei assim, meu Deus. E às vezes cristãos fazem isso. Não tem na internet? Aí vem aquela frase, o Senhor não sei o que, repasse com 20 pessoas e você vai receber uma mensagem não sei o que. Isso é mandinga gospel. Manda no Facebook, olha, essa não quebre a corrente, repasse para mais 30 pessoas que esta noite você vai receber uma mensagem, um sonho, um anjo vai te visitar. Ah, por favor, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Eu fiquei abismado. Eu falei assim, gente, tenha paciência. Eu leio a Bíblia, eu creio na palavra, nós somos cristãos. Nós não temos sorte, como esse povo tem, assim, de uma sorte a ferradura, ou o trevo de 4 folhas, ou o pé do coelho, sei lá o que tanto. Nós temos Deus, que é nosso bem maior, nossa segurança. Escudo e bloqueio é a palavra de Deus, refúgio e fortaleza na hora da angústia. E as pessoas têm medo de tudo isso. Não, olha só, estou te mandando isso daqui, você é muito importante para mim, você vai ser abençoado, e se eu faço parte dessas pessoas, mande de volta para mim. Vontade de colocar assim, vai ler a palavra de Deus, vai. Estuda a palavra, vai, se converta, observe a palavra de Deus. E ficam assim com essa bobagem, com esse negócio. E Bíblia que é mesmo nada, porque é bom nada, estudar a palavra nada. Pergunta se o povo vem para uma oração, não vem. Pergunta se o povo vai de manhã para estudo bíblico, não vai. Pergunta se numa noite de consagração, de oração, não comparece. Mas se tiver um show, com aquele cantor famoso, com aquela cantora famosa, que vai arrancar o couro dele, o camarada chega lá no show do indivíduo, paga 20 contos só para estacionar o carro, nem a cara do camarada não viu ainda. Guarda o carro lá, 20 contos só para estacionar o carro. E chega lá e grita e bandeirinha e faixinha na cabeça, aí fala depois do outro lá que é idólatra porque tem um santo em casa, e você tem um baita de um ídolo e não está entendendo isso, porque tudo aquilo que tira a glória de Deus é um ídolo. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós temos que temer aquele que mata o corpo, e além de matar o corpo, pode lançar no inferno, tanto um quanto o outro. Então veja bem, olha só ainda em Lucas 13, do verso 1 ao verso 5. Lucas 13, do verso 1, aliás, do verso... isso mesmo. Eu parei no Lucas 13, aliás, eu li de Lucas 12, 54 a 59, certo? Agora eu vou pegar o verso 1 do capítulo 13 até o versículo 5. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com seus sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O ensinamento é isso aqui, ó. Vamos pensar numa catástrofe. Vamos pensar nas torres lá de Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas caiu lá, o avião, morreu não sei quantos mil. Inclusive brasileiros, etc. Aí a pessoa pensa assim, peraí, você pensa que você é menos pecador do que eles só porque caiu sobre eles aquele avião, aquelas torres? De igual modo, se não se arrepender, vai perecer. Porque o perecer aqui não é o perecer apenas do sofrimento da queda do avião, da queda da barragem, da queda da barreira, da queda do helicóptero, da guerra, da explosão, da bomba atômica. Não, o perecer aqui é após aqui. Porque lembra que nós lemos ali no livro, aqui mesmo, digo, que não saís enquanto não pagares o último centavo. Vai perecer, vai para lá. Olha só. Aí você coloca assim, mas peraí, caiu sobre eles porque eram mais pecadores. A linguagem era essa. Ele estava dizendo o seguinte, a torre caiu sobre eles porque eles eram mais pecadores. Não é isso.
Se não se arrepender, da mesma maneira todos vão perecer. Todos vão padecer se não se arrepender. Então, onde nós vamos chegar com esse versículo aqui? Não existe uma maneira do homem sanar esse problema. Aqui não está dizendo de reencarnar de novo e vir de um outro planeta para esse planeta, Atlântida, não sei o quê, vai para outro planeta, o espírito muito evoluído não reencarna mais aqui, porque se reencarnou aqui porque não evoluiu, isso aí é uma... Né? Um dia eu estava conversando com o pessoal lá e eles falaram assim, não, mas às vezes a pessoa morre e não sabe que morreu. Mas como assim morre e não sabe que morreu? Não, ele morre, mas daí ele não foi esclarecido ainda. Então ele morre e não sabe que morreu. Ele está andando aqui, igual alguns filmes que existem por aí. É uma coisa bem fantasiosa, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quando o homem morre, ele segue exatamente no que ele estava caminhando aqui. Você estava no caminho de morte, ele segue para a morte. Você estava no caminho da vida, ele segue na vida. Você estava no caminho do pecado, ele segue para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Se ele estava no caminho de Cristo, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, ele está tranquilo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E não tem essa. Ah, mas é até pagar o último centavo. Não, isso aqui está dizendo, não tem como pagar. Não tem como pagar. Olha só. Até pagar o último centavo. Mas não como que nós vamos entender? E como nós vamos pregar ensinando isso? Quando nós ensinamos a palavra sobre aquilo que você está livre, é para você alertar o outro que não caia. Você entendeu? Vou repetir. Quando eu prego alguma coisa e que você não está ali, é para você não entrar e para ensinar que outros não entrem no engano, no erro. Entenderam? Vou repetir. Você tem um buraco ali, mas você não está no buraco. Você prega para que o que está lá saia e para que outros não caiam. Então essa é a ideia de pregar. Anunciar. Mas temos que anunciar com verdade e com poder. Que não, eu vou dar um jeitinho. Não, riqueza não dá jeito. Fama não dá jeito. Sucesso não dá jeito. Conquistas que possam parecer mirabolantes de trabalho, de coisas que façamos, não terá condições, não tem como. Enquanto não pagar o último centavo. Aí quando chegar no último, está devendo ainda. Vamos supor que chegasse. 30 bilhões. Aí foi os 30 bilhões, não, mas tem mais ainda. Mas é o último, não, mas tem mais ainda. Então não tem como. Você vai chegar na última unidade e não tem como pagar. Então como é que eu vou me acertar com o inimigo no caminho? Olha comigo o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 18 e o verso 19, que diz assim a Sagrada Escritura. Aleluia. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. Verso 18 e 19. Verso 18 e 19. Eu vou ler. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então não é prata, não é ouro, não é petróleo, não é diamante, não é nada, é o precioso sangue de Jesus. Ou nós acertamos no caminho aquilo que nós temos que acertar, ou quando chegarmos diante do grande juiz, seremos encaminhados para um lugar de tormento. E este, até que pague o último, quer dizer, não tem como pagar. Não tem jeito. Não há, absolutamente não há como. Agora, olha comigo Colossenses 1 e o verso 21. Colossenses, Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e o verso 21. Que diz assim a palavra do Senhor:
Eu vou ler o 20 e 21. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Eu vou parar aqui só nos dois versículos. Meu tempo não permite eu falar uma explanação maior aqui. Pelo sangue, novamente, estou falando aqui, é o sangue de Jesus novamente, que é o que dá a paga, a obra, os méritos de Cristo na cruz. E o verso 21 diz assim: a vós também que noutro tempo, nós, pecadores, que noutro tempo vivíamos nos prazeres do pecado, andavam no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos da desobediência, andando nas trevas do pecado e do engano. Porque o homem, porque as pessoas falam assim, o homem está com fome de Deus. Na verdade, no ser humano, no íntimo do homem, lá no profundo, ele sempre quer buscar Deus. Por isso um vai para o budismo, outro vai para o shintoísmo, eles querem de alguma forma, mas não conhecem, não entendeu. E o inimigo vai ali cegando o entendimento, eles querem. Mas quando ele conhece a verdade, e a verdade é Cristo, então ele tem prazer, a sua alma é satisfeita. Ele está suficientemente satisfeito em Cristo. Cristo é suficiente para nós. Mas até que isso aconteça, ele é inimigo no entendimento. Lembra que nós lemos no texto? Lembra que nós lemos aqui? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado. Então, nós éramos inimigos de Deus em nosso entendimento. Então, pelo pecado, nós estávamos fazendo oposição a Deus. O pecador faz oposição a Deus. E o texto que nós lemos, Mateus 10, 28, diz: não temeis o homem que pode matar apenas o corpo, mais nada. Temei aquele que é Deus, que pode tanto fazer perecer no inferno o corpo e a alma. E o texto que nós estamos lendo diz que não tem recursos, até que pague o último centavo, quer dizer, não há como. Então nós chegamos em Pedro, e Pedro ensinando a igreja, olha, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com precioso sangue, como de um cordeiro, conforme eu falo em João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós chegamos aqui, por exemplo, agora nessa situação de pecadores, mas pecadores que acertamos no caminho as nossas contas com o nosso adversário. Entenda esse adversário, uma forma de linguagem do pecado, que é uma oposição a Deus, que é santo, então puro de olhos, que não pode ter prazer no pecado. Observe, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1, até o verso... Vamos lendo aí. Romanos 5. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha bem. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Lembra, fracos, sem recursos, sem condições, em pecado, em trevas, mortos, e sem aquela reconciliação. Observe, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lembra que nós lemos lá no versículo 57 do livro de Lucas? Busca entender as coisas justas, justificado pelo sangue, justiça de Deus, porque nós não temos, é como um trapo de imundícia. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos. Por ele, seremos salvos da ira. Estão conectando agora? Não temeis aquele que mata o corpo. No caminho acerta com teu adversário. Os recursos vão findar. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não haverá recursos.
mas ao Cordeiro que preciosamente derramou o seu sangue, que vale mais do que prata, do que ouro, porque não foi com coisas corruptíveis, mas com uma que é incorruptível, que é o sangue de Jesus. E por esse sangue, olha só, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, olha aí, é pesado, né, gente? É sério, né? O evangelho é muito sério. Por isso que eu abomino, me perdoe a minha expressão, pessoas que fazem stand-up comedy com a pregação. Não precisa ser carrancudo, você pode ser bem-humorado, mas bem-humorado não quer dizer que você é um palhaço engraçado. Pregação não é stand-up. Pregação é algo muito sério, extremamente sério. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isso, mas também gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Volta lá para Lucas. Reconcilia com o teu opositor, com o teu adversário. Reconcilia no caminho. O que é reconciliar? Reconciliar é restituir a paz. Cristo é a nossa paz. Cristo é a paga. Porque se nós chegarmos diante do juiz, o oficial vai nos levar, a palavra vai nos levar. Eu preguei há poucos dias aqui, acho que foi domingo, que eu preguei sobre o juízo final, não foi domingo que eu preguei? Sobre o juízo final. Chegando o homem diante do trono branco lá, ele vai estar lá, e no caminho ele não acertou a conta. Observe, nós lemos aqui em Colossenses 1:21, falando que nós fomos reconciliados, que nós éramos inimigos do entendimento. Nós lemos aqui no livro de Romanos, a partir do versículo 1, e no versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa paz o que é reconciliar? É restituir a paz. O homem pecador indo para o inferno, inimigo de Deus. Acerta com o seu inimigo no caminho. Então nós precisamos estar no caminho que é Cristo. Porque a redenção da alma é caríssima e faltariam os recursos. Pode ter todos os recursos da terra, todo o dinheiro, toda a fortuna que for. Não podemos socorrer, não podemos fazer a redenção de um amigo, de um irmão, não temos condições. Por mais rico que o homem seja. E o texto nos informa, até que pague o último centavo, mas vai faltar. E vai chegar, não tem mais. E não tem condições. Ou nós acertamos hoje, enquanto há tempo, porque a torre lá caiu sobre aqueles lá, não somos menos pecadores. Se não se arrepender, igualmente perecereis. Volta aqui comigo para o livro de Romanos. Olha o que Cristo fez. Verso 6, de Romanos 5. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Que morrer por uma pessoa que é boa é fácil. Agora morrer por um ímpio, não é? Morrer por um pecador terrível. Aí alguma pessoa pergunta assim, mas será que Deus me ama? Eu não tenho um celular de última geração. Será que Deus me ama? Eu não tenho um carro zero. Será que Deus me ama? O ímpio lá, o homem que é maçom, sei lá o que tanto, ele tem tantas casas, tanto dinheiro, tanto recurso, e eu estou aqui, salário mínimo, 2 salários, salário e meio, lutando de sol a sol, etc. Será que Deus me ama? Crente, cristão, piedoso, às vezes bate aquela coisa na cara. Será que Deus me ama? Poxa vida, eu preciso no culto, se Deus não levantar um profeta para falar comigo, Deus não me ama. Deus, fala comigo nessa noite, usa um profeta. Aí tem que chegar o profeta, eis minha serva que eu falo, eis meu servo que eu falo contigo. E a pregação está ali, 1 hora de mensagem, 50, 40 minutos, meia hora, sei lá quanto tempo. E a pregação, a exposição bíblica, a pessoa não entende. E Deus está falando, Deus está corrigindo, está exortando, está edificando, a pessoa não entende. Deus não falou comigo, Deus não me ama. E entra em depressão, entra em situações de queda, de fraqueza, e começa a pensar, é um fracasso. Será que Deus nos ama? Olha aqui o versículo 8. Mas Deus,
prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora que somos salvos, perdoados, redimidos, resgatados, comprados, lavados, nome no livro da vida, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não tem como pagar, o recurso não vai faltar, até que pague o último centavo, não tem jeito, é uma forma de dizer, não há como pagar. Mas Cristo foi lá e pagou, não com prata, nem com ouro, mas com o seu precioso sangue. Essa mensagem é para nós refletirmos, nos impulsionar a pregar para o pecador, nos impulsionar a tributar a honra e a glória para o Senhor. Eu fico muito preocupado quando eu prego, irmão Célio, e eu fico com um peso no meu coração que vocês não têm noção. Nunca falei, talvez a minha esposa eu falei, mas não lembro. Eu fico muito preocupado quando as pessoas chegam em mim e falam assim, ó, parabéns pela mensagem que o senhor pregou. Aquilo me dá um peso. Fala, meu Deus, tenha compaixão da minha alma. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Porque isso aqui não pode ser, eu não posso receber parabéns por uma coisa que é do Senhor. É honra e glória. Alegria posso tê-la. Alegria do Senhor é nossa força. Alegria de pregar, de ser usado pelo Senhor, de ter sido resgatado um pecador que caiu, que foi para o lamaçal e o Senhor me resgatou, me levantou novamente. Eu só posso ter essa alegria. Mas quando as pessoas chegam e falam, olha, parabéns pela pregação. Meu Deus, eu fico aqui com aquele peso no meu coração, com aquela, sabe? Aquele assim, ai meu Deus, porque nós somos pecadores. Que pela misericórdia Ele nos livrou da ira. Pela sua misericórdia. Pela sua misericórdia. Porque os recursos nos faltariam. Não teríamos recursos. Então essa mensagem é para nos trazer peso. Para nós anunciarmos o Evangelho para o pecador lá fora. E peso para nós tributarmos honra e glória ao Senhor. Um dia eu vi um pregador, numa dessas reuniões de obreiro, que vai muitos pregadores, muitos irmãos, igrejas grandes, ele dando o seu currículo para o pastor que queria que ele lhe convidasse para pregar. Ele estava se oferecendo para pregar. Aí ele deu o currículo dele. Não, o nosso trabalho é assim, ó, é cura, é milagre, é batismo do Espírito Santo. Começou a dar o currículo dele, sabe? Eu comecei a olhar aquilo ali, meu Deus, ele não pode falar isso. Ele pode falar assim, olha, eu vou pregar o Evangelho de Cristo Jesus, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se anunciar. E temos que pregar com esta clareza. Então a mensagem de hoje é para nos despertar que não teríamos recursos, mas Jesus é o nosso recurso. Que o pecador lá fora precisa ouvir essa mensagem e de saber que ele tem como adversário não uma bruxaria feita numa esquina, numa encruzilhada, numa linha de trem. Ele tem como adversário não o diabo, que as pessoas põem tanto poder para ele. O diabo. Não, é Deus. Éramos inimigos e agora fomos reconciliados. E reconciliado é restituir a paz. Que o Senhor Jesus nos faça entender que estamos em paz pelos méritos de Cristo.